Pessoal, vamos estudar agora o assunto legislação tributária, tá? Quando a gente estuda legislação tributária, a gente está estudando não só o que dispõe o Código Tributário Nacional, tá? Ali entre os assuntos, os artigos 96, a 100 do CTN. Na verdade, o assunto mesmo, legislação tributária, está entre os artigos 96 a 112, né? Que compreende uma série de outras questões sobre a legislação tributária. Mas o fato é o seguinte, nós vamos estudar aqui, de um modo geral, as fontes do direito tributário. Então nós vamos além do que está no Código Tributário Nacional, nós vamos estudar alguns pontos doutrinários, nós vamos estudar também o que dispõe a Constituição Federal, o que compõe o conceito de legislação tributária, a diferença de legislação e lei, tá? Então é importantíssimo que você preste atenção nesta aula. Vamos nessa? Preste atenção comigo. Vamos lá. Parte 1, legislação tributária. Inaugurando este assunto, o Código Tributário Nacional, meus amigos, estabelece o disposto aí no artigo 96 e diz o seguinte: a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, a gente tem aqui o seguinte, pessoal, o conceito de legislação, né? O conceito de legislação, ele é um conceito amplo. É um conceito que envolve além do que prevê a lei. Ele abrange também atos infralegais, tá? Então, se a gente analisa o conceito previsto no CTN, nós vemos que é algo muito além da lei. Então, a gente prevê aqui que existe uma diferença entre lei e legislação tributária. Tá? Existe uma diferença conceitual aí e que você precisa se atentar para compreender outros pontos da nossa disciplina. Tá? Então, nós temos uma diferença, tá? Uma diferença. Lei abrange o ato normativo primário, que retira o seu fundamento direto da Constituição Federal, tá? E legislação tributária é um conceito amplo que abrange os atos com força de lei, os atos normativos primários e os atos normativos secundários, tá? O conceito de legislação tributária, na verdade, ele abrange, tá? Abrange todos os atos normativos, tá? Que versem sobre tributos. Que versem sobre tributos e relações jurídicas sobre tributos, tá? Relativas aos tributos. Beleza? Ok. Dentro desse conceito de legislação tributária, a gente tem que saber, então, que é um conceito que abrange, tá bom? Abrange atos normativos primários e atos normativos secundários. Tá bom? O ato normativo primário é aquele que retira o seu fundamento direto da Constituição Federal e o secundário que retira ali da lei, né, que não decorre diretamente do texto constitucional, tá? É conhecido como ato infralegal, tá? Vamos acrescentar esse detalhe? Vamos lá? Eu não sei se você já conhece, então eu vou acrescentar aqui. São os atos infralegais. Tá? Os atos infralegais, tudo bem? Dentro desse conceito de legislação tributária, é importantíssimo que a gente compreenda também as fontes do direito tributário. Tá? A gente tem as fontes materiais, fontes formais, é um conceito interessante, doutrinário, tá? Mas é importante a gente entender isso aí. As fontes materiais ou reais, tá? São, na verdade, pessoal,
Aqui a gente está falando, na verdade, dos pressupostos fáticos de tributação. Pressupostos fáticos, tá? De tributação. E o que é isso, pessoal? Pressupostos fáticos de tributação, tá? É aquilo que ocorre no mundo real, tá? A gente está falando aqui da renda, a pessoa que auferiu renda, que vai, se enquadrando na lei, se sujeitar, por exemplo, ao imposto de renda, tá? É, por exemplo, a importação de determinada mercadoria que vai se sujeitar ao imposto de renda, tá? Exemplos, então. Vamos citar 2 exemplos aqui. Renda, importação. Mas, meus amigos, isso aqui cai pouco em prova. O que você precisa ter atenção mesmo, tá? Isso aqui foi mais para esclarecimento. Você precisa ter atenção é com as fontes formais do direito tributário, tá? Fontes formais do direito tributário. E quando a gente fala em fontes formais, a gente está falando do conjunto de normas, tá? Do direito que compõe o direito tributário. E quais são esses? Qual é esse conjunto de normas que compõe o direito tributário? Ora, a gente retorna no conceito de legislação tributária. São todos os atos normativos que versem sobre tributos e relações jurídicas relativas aos tributos, tá? Então esse é o conjunto de normas sobre direito tributário que, como você sabe, então, a partir de agora, compõe o conceito de legislação tributária. Então, tudo vai se encaixando para a gente entender com perfeição a matéria, tá? Legislação tributária. Ok. Dentro do conceito de legislação tributária, voltando aqui, a gente tem os atos normativos primários e os atos normativos secundários. Então, como a gente está estudando as fontes do direito tributário, a nossa associação é que então nós temos fontes primárias, fontes formais primárias, né? Ou simplesmente fontes primárias, e temos as fontes secundárias. É o mesmo, então, que os atos normativos primários e os atos normativos secundários. É assim que costuma cair em prova, tá bom? A gente pode ter aí uma interpretação ou outra que divirja um pouquinho dessa orientação que eu estou trazendo para vocês, mas é normalmente assim que é cobrado em prova. Tudo bem? Então, fontes primárias, fontes secundárias. O que são fontes primárias? O que são fontes primárias? Tá? Exemplo. Exemplo, né? Vamos corrigir aqui, ó. Exemplo, nós temos aí, tá? A lei ordinária, a lei complementar, as medidas provisórias, tá? Os tratados internacionais, decretos legislativos, resoluções do Senado Federal, enfim, são muitas fontes primárias. O que você tem que se lembrar é, ela está ligada ao texto constitucional, ela retira o seu fundamento do texto constitucional, então é fonte primária, tá? E fonte secundária é aquilo que está abaixo da lei. E o que está abaixo da lei? Abaixo da lei estão, por exemplo, os decretos e as normas complementares, tá? E as normas complementares. Ok. Dentro de normas complementares, nós temos uma definição ampla, né? Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, convênios, tem uma série de coisas aqui que são incluídas dentro de normas complementares, tá? Que você vai estudar aí ao longo do conceito de legislação tributária, enfim. Mas, a princípio, é para você entender a diferença entre fonte primária, fonte secundária e ainda saber que, mais uma informação, vamos criar aqui um campo de observação, tá? O que eu quero trazer para você de observação? Olha só. A doutrina e
jurisprudência, a doutrina e a jurisprudência, tá? Não são fontes formais, tá? Então, não são fontes formais. Integram, né, tem um importante papel aí no estudo, na interpretação das normas, mas não são consideradas fontes formais do direito tributário, tá? Do direito tributário. Tudo bem? Ok. Vamos lá, pessoal. Então, para a gente ter uma noção do nosso ordenamento jurídico, né? Uma definição básica aqui, né? Nós temos a Constituição Federal, a Carta Magna, tá? Que vai trazer, basicamente, definir competência tributária para que os entes possam instituir seus tributos, né? Limitar o próprio poder de tributar, porque o poder de tributar, a competência tributária não é ilimitada. Trazer regras sobre processo legislativo, processo de criação das leis, das normas, enfim, né? Enfim. E nós temos aí as normas gerais de direito tributário, vão trazer direcionamentos para o legislador, o ente, né, instituidor daquele tributo, certo? E nós temos, enfim, as leis instituidoras dos tributos. Quando o ente federativo vai instituir um tributo, ele tem que respeitar as normas gerais de direito tributário e a Constituição Federal, tá? As leis instituidoras dos tributos, né, são editadas por cada ente federativo, todo e qualquer tributo é instituído por meio de lei, mas nós temos aí a necessidade de obedecer às normas gerais e à Constituição Federal. Não é à toa que, em relação aos impostos, foi previsto ali que cabe a lei complementar, em matéria de normas gerais de matéria tributária, né, tratar sobre fatos geradores, bases de cálculo, contribuintes dos impostos discriminados no texto constitucional. A Constituição Federal não institui tributo. O Código Tributário Nacional e as demais leis gerais de direito tributário não instituem tributos. As normas gerais não instituem tributos. O que institui tributos são as leis de competência, de edição de cada ente federativo. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Ok, então vamos lá. Continuando. Então, o papel da Constituição Federal, basicamente, é conferir competência tributária, poder de tributar, enfim, limitar a competência tributária, definir, disciplinar o processo legislativo de criação das normas instituidoras de tributos, enfim. As normas gerais de direito tributário vão dispor ali, são regras que vão dispor, por exemplo, sobre obrigação tributária, crédito tributário, lançamento, decadência, prescrição, é muita coisa, né, pessoal? Está lá no artigo 146 da Constituição Federal, beleza? A dispor ainda também sobre fato gerador, base de cálculo, contribuinte dos impostos, acabei de falar sobre isso. Leis instituidoras dos tributos, enfim, nós temos aqui a instituição dos tributos de competência de cada ente federativo. A União edita uma lei federal para instituir um imposto federal. O município edita uma lei municipal para instituir o imposto municipal, tá? Dentro das limitações constitucionais e do que dispõem as regras gerais ou normas gerais de direito tributário, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, vamos atentar para alguns detalhes, tá? Quando a gente chega na questão da lei complementar, eu preciso destacar algumas questões com vocês. A lei complementar, ela tem um importante papel nas normas gerais de direito tributário. Quando a gente lê o artigo 24 da Constituição Federal, ali é dito a respeito da competência legislativa concorrente, tá, da União, dos Estados e do Distrito Federal. E o direito tributário, né, a competência para legislar sobre direito tributário é essa competência, né, concorrente entre a União, Estados e DF. Mas o parágrafo ali do artigo 24 deixou claro que cabe à União disciplinar as normas gerais de direito tributário. E a lei complementar é o instrumento normativo utilizado para tratar das normas gerais de direito tributário, que é editada pela União. Tá? São as leis complementares federais, como a lei complementar do ICMS, a lei complementar do ISS, o Código Tributário Nacional, tá? São regras importantíssimas. Bom,
Mas a lei complementar também institui alguns tributos. Quais são os tributos que são instituídos por lei complementar? São 4, todos eles de competência da União. E a partir de agora você vai memorizar. Vamos lá então. Nós temos o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. Nós temos os empréstimos compulsórios, todo e qualquer empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar. Nós temos os impostos residuais, tá? E ainda as contribuições de Seguridade Social de caráter residual, ou seja, são novas fontes de custeio para garantir a manutenção e a expansão da Seguridade Social, tá bom? Então nós temos esses 4 tributos, todos eles de competência da União. E um ponto importantíssimo que nós temos que observar é que não podem ser instituídos, tá? Não podem ser instituídos esses tributos por meio de medida provisória. Professor, a medida provisória pode instituir tributos? Sim, pode instituir tributos. Mas a medida provisória, por restrição na própria Constituição Federal, no artigo 62, não podem tratar de assuntos reservados à lei complementar. E então, medida provisória não pode instituir aqueles tributos que foram reservados à lei complementar. Medida provisória não pode instituir nenhum empréstimo compulsório, não pode instituir imposto sobre grandes fortunas, não pode instituir nem impostos residuais, nem contribuições residuais. Tudo bem? Então, atenção quanto a este ponto aí da nossa aula. Vamos lá. Ainda sobre a lei complementar. Além de instituir alguns tributos, a lei complementar tem outros papéis em matéria tributária. E aí a gente tem a regulamentação de determinados tributos. A Constituição Federal também disse que cabe à lei complementar regular algumas questões sobre determinados tributos. Sobre o ITCMD, o Imposto Estadual sobre Transmissões, Causa-Morte e Doação, nos casos relacionados ao exterior, né? O texto constitucional fala ali dos casos relacionados ao exterior, né? Tem uma série de questões ali do ITCD, tá? Nesses casos relacionados ao exterior, pessoal, a gente tem a necessidade de tratar por lei complementar, tá? Lei complementar, então, neste caso, tá? Normalmente, pessoal, ele vai falar aqui dos casos em que o falecido, tá? Enfim, tinha bens, era domiciliado, residente no exterior, ou quando o doador, né, tiver domicílio ou residência no exterior, enfim, tá? Só para esclarecer esses pontos aqui. Em caso de ICMS, temas que possam gerar conflitos entre os estados, situações peculiares ao ICMS, base de cálculo, contribuintes. É interessante que em relação ao ICMS tem vários pontos aí que foram definidos, né? Combustíveis e lubrificantes que vão sofrer tributação monofásica. Cabe à lei complementar definir a forma como a deliberação dos estados vai ocorrer para conceder isenções, incentivos fiscais, regime de compensação, substituição tributária, uma série de questões mesmo relativas ao ICMS. E para a gente memorizar, são temas que possam gerar conflitos entre os estados, situações peculiares ao ICMS, como regime de compensação, substituição tributária, tá? Porque o ICMS é aquele imposto plurifásico, enfim, tá? E ainda em relação ao ISS, a lei complementar vai definir os serviços tributáveis pelo ISS, tá? Quais são os serviços que poderão ser tributados pelo ISS? Vai fixar as alíquotas mínimas e máximas do ISS, tá? Vai excluir também a sua incidência sobre exportações de serviços. Então, é a lei complementar que exclui a incidência do ISS na operação de exportação. E, por fim, é a lei complementar que vai regulamentar a forma como os incentivos fiscais sobre o ISS serão concedidos e revogados. Ela não está concedendo um incentivo fiscal, mas está estabelecendo a forma como os municípios procederão para conceder esses incentivos fiscais, tá bom? Benefícios fiscais, enfim. Concedidos, né? Enfim,
Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Então, é importante a gente memorizar isso aí, tá? E só acrescentando, concedidos e revogados. Tá? Só para deixar bem completinho, então, aqui a nossa aula. Ainda sobre a lei complementar, né? Tem muita coisa sobre lei complementar, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Olha só, a lei complementar vai dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária, os aparentes conflitos de competência tributária, né? Enfim, vai ainda regular as limitações ao poder de tributar, as limitações constitucionais. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a lei complementar não está estabelecendo, né, criando novas limitações. As limitações ao poder de tributar só estão no texto constitucional. O máximo que pode acontecer é a lei complementar regular as limitações que já estão lá no texto constitucional. Tudo bem? Vamos lá então. Olha só. Continuando aqui, pessoal. Continuando. Estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. Lei complementar também. Tá? A lei complementar estabelece normas gerais em matéria de legislação tributária. Ela define os tributos, está lá o conceito de tributo, as espécies tributárias, tá? Em relação aos impostos, especificamente em relação aos impostos, a lei complementar vai tratar, tá? A lei complementar vai tratar dos seus fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Vai dispor sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributário, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, tá bom? Então tem uma série de questões aí sobre as normas gerais de matéria tributária. E ainda definir tratamento diferenciado e favorecido, tá? Definir tratamento diferenciado e favorecido, certo? Para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Que é o quê? É o Simples Nacional. Aí, ó. É o Simples Nacional que foi tratado pela Lei Complementar 123 de 2006. Tá? O Simples Nacional será opcional para o contribuinte. Tá falando, ó. A Lei Complementar pode trazer as regras sobre o Simples Nacional, mas vai obedecer às diretrizes previstas no texto constitucional. E são basicamente isso aqui, é trazer um regime que seja opcional para o contribuinte, né? Estabelecer condições de enquadramento diferenciadas por Estado, o recolhimento será unificado e centralizado, havendo a distribuição das parcelas de cada ente federativo de forma imediata, vedada qualquer retenção, qualquer condicionamento. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado um cadastro nacional único de contribuintes, tá? Bom, ainda sobre essa questão de lei ordinária, melhor, né? Esclarecendo. Agora que nós já fechamos o estudo da lei complementar, eu quero falar de alguns assuntos, tá? Que cabe à lei. E por que eu coloquei lei ordinária / complementar? Porque, dependendo do tributo, a gente vai falar, ó, cabe à lei estabelecer a instituição de tributos. Que lei? Pode ser a lei complementar, se forem aqueles tributos reservados à lei complementar, empréstimo compulsório, por exemplo, tá? Mas como regra, a gente está falando da lei aqui, é lei ordinária, como regra. A instituição de tributos ou a sua extinção, a majoração de tributos ou a sua redução, tá? E vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo. Tá? Veja que quando ele fala da lei, ele só fala a obrigação principal, ele não menciona a obrigação acessória. Tá? É um detalhe importante para a gente olhar aqui. A fixação da alíquota do tributo, da base de cálculo do tributo. Tá? Temos exceções? Sim, temos exceções, tá? Mas a regra é essa. A combinação de penalidade para ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para infrações nela definidas. Tá? Temos isso aí. Temos ainda o seguinte, olha, a hipótese de exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário, dispensa ou redução de penalidades. Então, tudo que envolve, tá,
a dispensa do tributo, a suspensão da exigibilidade do tributo, a aplicação de multa ou redução de multa, tudo isso é por meio de lei, tá? A gente tem exceção aqui para fixação da alíquota de determinados tributos que tem uma mitigação, uma atenuação do princípio da legalidade, mas não é a regra, tá? Não é a regra. Vamos lá, somente a lei pode estabelecer, tá? Então, para a gente esquematizar isso aí que a gente acabou de falar, tá? Para a gente esquematizar isso aí que acabamos de falar, pessoal. Somente a lei pode instituir ou extinguir tributos, majorar ou reduzir tributos, fato gerador da obrigação principal. Ah, por que você está destacando tanto a obrigação principal? Porque a obrigação tributária, que representa a obrigação do contribuinte com a fazenda, ela é dividida em principal e acessória. Principal é sempre quando envolve pagamento. E acessória não envolve pagamento. Ah, você tem que apresentar uma declaração, escriturar um livro fiscal, tá? Não é aula sobre obrigação tributária, mas só para você entender. Quando ele fala de lei, ele aponta apenas para a obrigação principal. É o que o CTN faz, tá? Fixar a base de cálculo de tributo e alíquotas, certo? Impor penalidades, estabelecer hipótese de suspensão, extinção e exclusão do crédito, dispensar ou reduzir penalidades, tá bom? E tem algumas informações que eu quero destacar com vocês aqui. Olha só, observações. Equipara-se a majoração do tributo quando ocorre a modificação da sua base de cálculo que importe torná-lo mais oneroso. Ora, como regra, os tributos são calculados, base de cálculo multiplicada pela alíquota. Então, se a gente tem a majoração aqui, a modificação nesse fator, isso pode impactar em tornar o tributo mais oneroso. Aí você pode pensar, professor, mas sempre que alterar o valor para mais, valor absoluto, vai ter uma majoração, vai tornar o tributo mais oneroso. Será? Se esta modificação na base de cálculo corresponder apenas à atualização do valor monetário, considerando apenas o índice oficial de correção monetária, ela não torna o tributo mais oneroso, porque o valor do dinheiro é modificado ao longo do tempo. Então, consequentemente, se o valor da base de cálculo é modificado apenas para atender esse percentual de correção monetária, o índice oficial de correção monetária, nós não estamos falando em majoração, mas apenas atualização. Então, se a base de cálculo não está sendo tornada, não está tornando o tributo mais oneroso, está apenas refletindo ao índice oficial de correção monetária, esta modificação não representa majoração. E se não representa majoração, não há necessidade de lei. Por isso que a gente tem essa observação que está lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, nós vamos agora resolver algumas questões de prova. Vem comigo, vamos ampliar a tela aqui, vamos resolver algumas questões aqui juntos para a gente entender um pouco mais, né? Saber o que é mais importante aí. Olha só o que ele diz, ó. Considerando o disposto nos artigos 96 a 100 do Código Tributário Nacional e a hierarquia das normas, as fontes do direito tributário podem ser classificadas em fontes primárias e fontes secundárias. Tendo em vista tal classificação, são fontes primárias do direito tributário, dentre outras. Olha aí, ó, emenda constitucional, tá? Emenda constitucional está abaixo da lei, pessoal? O nosso entendimento está abaixo da lei, é fonte secundária. Está retirando seu fundamento do texto constitucional, uma emenda constitucional em si também é fonte primária. Então, emenda constitucional é considerado fonte primária, lei complementar, ordinária. Decreto legislativo não é decreto regulamentar do Poder Executivo, decreto legislativo é editado pelo Congresso Nacional, enfim. Então aqui a gente está falando, né, pelo Poder Legislativo, né? Então aqui a gente está falando de normas primárias, tratados internacionais. Ora, isso aqui são todas fontes primárias. Aí ele vem, a letra B, ó, vou apontar para vocês o que não é fonte primária, tá? Resolução do Senado Federal portaria não é, né, porque é do Poder Executivo, decreto regulamentar não é, porque é do Poder Executivo, instruções normativas, costume, tá? Decreto-lei é, ok? Decretos do Executivo não é, decreto legislativo é, portarias não é, pareceres normativos também não. Emenda constitucional, leis, decretos não são,
instruções normativas não são e portarias das autoridades também não são, ok? Olha aí, vamos lá. Letra E. Os decretos do Executivo que alteram alíquotas, regulamento de tributos, as portarias, instruções normativas e os pareceres. Então, é uma questão bem simples, né? A letra A já foi bem de cara aí como gabarito da questão. Vamos para a próxima questão, pessoal. Próxima questão aí para a gente resolver este assunto. As leis ordinárias dispõem sobre conflitos de competência e normas gerais de direito tributário. A lei ordinária só pode versar sobre assuntos expressamente discriminados na Constituição Federal. Ora, disse tudo, mas confundiu lei ordinária com lei complementar. Na verdade, nós teríamos que substituir exatamente lei ordinária por lei complementar e lei ordinária por lei complementar. Aí ficaria correta, porém, está completamente errada. Vamos para mais uma questãozinha, pessoal. Olha aí, ó. Nos termos do Código Tributário Nacional, é correto afirmar que a legislação tributária compreende... Agora a gente está falando do quê? Do conceito do Código Tributário Nacional, do artigo 96 do CTN, tá? E a gente sabe que legislação tributária nos termos do CTN é um conceito amplo, abrangente. Não é isso que a gente aprendeu? Então vamos lá. Este conceito abrange leis, tratados e convenções internacionais, decretos, práticas esporadicamente observadas pelas autoridades. Não, na verdade, pessoal, o que ele está pegando aqui? Ele está entrando num detalhezinho, que são as normas complementares. A gente aprendeu que as normas complementares integram a legislação tributária. E o que são normas complementares? A gente ainda vai estudar, mas normas complementares são atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, tá? Decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribui eficácia normativa, convênios celebrados pelos entes federativos e práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Essas normas complementares, se você quiser consultar agora, estão lá no artigo 100 do Código Tributário Nacional. Temos lá 4 incisos, tá? E lá é dito, então, práticas reiteradamente observadas. Isso aqui está errado, tá? Letra B. Apenas as leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Tá perfeito. De acordo com o Código Tributário Nacional, esse conceito está perfeito. Letra C. Apenas leis, tratados e convenções internacionais, decretos que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Tá? O que está errado nesta letra C? Ele fala apenas no começo da redação, né? E ele não cita as normas complementares, por isso ficou errado. Letra D. Apenas, de novo, leis, tratados e convenções internacionais, não fala do decreto nem da norma complementar. Errado. Letra E. Apenas as leis, decretos e normas complementares. Não falou dos tratados internacionais. Está errado, tá? Ele quer uma resposta nos termos do Código Tributário Nacional, sem tirar nem colocar nada no CTN. Ele quer conforme está lá no CTN. Por isso, a gente tem que definir a questão como errada ou como correta, tá? Como errada ou como correta. Agora, olha essa questão aqui, pessoal, olha. Em determinada situação, verifica-se a necessidade de conferir tratamento tributário adequado aos atos de natureza cooperativa, praticados pelas sociedades cooperativas. Nesse caso, o instrumento legal adequado será lei complementar. Nós vimos isso aqui, correto? Letra B. Mais uma questão, pessoal. A espécie normativa encarregada de dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, Estados, DF e municípios é... Qual é essa espécie, pessoal? Lei Complementar Federal também, tá? Letra B, gabarito desta questão. Letra B, gabarito da questão. Beleza, pessoal? Então, esta é a primeira parte do estudo da legislação tributária, em momento em que a gente vai estudar, como eu disse, os artigos 96 a 100 do CTN, e além disso, os conceitos doutrinários para que você possa acertar questões, fontes primárias, fontes secundárias, né, o que dispõe a Constituição Federal, e muito além disso aí, né, o que você precisa para acertar esse tipo de questão. Beleza, pessoal?